Lição 11 na classe dos pré-adolescentes chegando. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e é um prazer recebê-los por aqui na paz do Senhor Jesus. Professores, superintendentes, coordenadores, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Nós vamos falar sobre o tema Igreja, a coluna e firmeza da verdade. Deixa eu te perguntar, você está sabendo o que está acontecendo por aí nessa semana? Eu vou deixar um card aqui, um link aqui para você assistir aí o que a Bíblia diz sobre o que está acontecendo essa semana. Eu não sei o que está acontecendo nas redes sociais. Quem você lidera sabe, tá? Você que não fique atento, não, líder, professor que não está atento ao que está acontecendo no meio gospel, nas redes sociais, fala para ouvidos fechados, porque os seus alunos sabem o que está acontecendo e você precisa, conversar com eles sobre isso, porque aí na sua igreja tem gente que escutou aí as últimas novidades do mercado gospel e está meio em dúvida, tá bom? Presta atenção, fica aí esse meu comentário e daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou colocar o card aqui com o vídeo que eu gravei para falar sobre assuntos desta semana no meio gospel que tem a ver com a igreja, que tem a ver com a nossa vida, sim. Outra coisa, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. Vai aparecer aí algumas imagens, viajamos ministrando a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado. Sexta-feira, encontro de solteiros, sábado encontro de casais, domingo culto da família, segundo solteiros, terça casais, quarta casais, depois adolescentes, enfim, conheça o nosso ministério e o nosso contato está na descrição, será um prazer atender o seu convite à sua igreja, tá certo? Muito bem, olha, lembrando que em breve que eu estou dizendo, tipo semana que vem, eu vou lançar aqui 2 treinamentos em um. Fala para mim, você é líder e professor e líder? Fala para mim aqui nos comentários. 2 treinamentos, treinando líderes de juventude e o outro, transforme suas aulas com ferramentas para lhe ajudar a exercer de melhor forma possível a liderança do departamento e também como professor da escola dominical. A lição de hoje se encontra em 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A sociedade moderna tenta nos convencer de que não existem verdades absolutas, mas veremos que a verdade absoluta existe e é a palavra de Deus, tá? E nós temos aí o privilégio de estudá-lo na casa de Deus. Bom, a verdade é a palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade, somos livres de toda tentativa de engano. Ela nos liberta para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá bom? A Bíblia não contém a verdade, ela é a verdade, toda a verdade. Quem quer atualizar a Bíblia, quem quer não sei o quê, tem até uma inteligência artificial aí agora que usaram para reescrever a Bíblia, é quem não quer ter compromisso com a palavra de Deus. E quem quer justificar os seus pecados. Quem, ao invés de abandonar, quer justificar os seus pecados, ele pega a Bíblia, como muitos advogados hoje fazem, encontrando brechas na lei, ele pega a Bíblia e vai pensando só aquilo que ele quer para justificar o seu pecado. Não é a Bíblia que se adapta ao homem, não é a Bíblia que se adapta à cultura, não é a Bíblia está acima da cultura, a Bíblia está acima dos comportamentos. A Bíblia é verdade absoluta e não é a Bíblia que se adapta aos homens, são os homens que são transformados pela palavra de Deus. Bom, hoje em dia muitas pessoas tentam pregar falsas verdades que apresentam mentiras como se fossem reais. Se é falsa verdade, é mentira. Eu fiz uma brincadeira esses dias no encerramento da EBD e eu perguntei para a classe dos adolescentes e disse, fale para mim, completem a frase. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma, e a maioria disse, mentira, é verdade. Eu falei, não, uma mentira contada 1 milhão de vezes, ela continua sendo mentira. Tá? Jesus disse aos seus discípulos que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Em João ele é chamado Verbo de Deus, em Apocalipse a palavra de Deus. João 17:17,
santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. É ele quem nos liberta da cegueira espiritual e nos faz andar pelo caminho da verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é apenas o papel, é a verbalização do próprio Cristo em pessoa. Logo, tanto faz se é uma Bíblia de papel, se é uma Bíblia no tablet, no celular, é Bíblia, é palavra de Deus, pronto, tá? Temos acesso à verdade. Quando aceitamos a Jesus e abrimos nossa mente para ler, compreender e guardar o que está escrito na palavra de Deus, somos livres de todas as investidas de minar a nossa fé. Na Bíblia há verdades inspiradas, é difícil esses comentários, viu? Na Bíblia há verdades inspiradas pelo próprio Deus. A Bíblia é a verdade. Porque quando você diz que na Bíblia há verdades, então quer dizer que tem espaço para outras que não sejam verdades, ok? E não são, a Bíblia não tem verdades, a Bíblia é a verdade, tá? Toda ela é a verdade. Olha só, quem tiver dúvidas, por favor, leia o livro do saudoso, in memoriam, pastor, mestre Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. E você vai perceber que mesmo os erros e pecados que estão descritos na Bíblia fazem parte da completude dela, tá certo? Então, a Bíblia não contém verdades, ela é a verdade inspirada pelo próprio Deus, e por isso devemos crer e praticar o que aprendemos por meio de seus ensinamentos. É através da palavra que conhecemos quem Deus é, o que ele fez e como ele deseja que vivamos segundo a sua vontade. Como professores, é muito bom, inclusive, você até conhecer quais versões de Bíblia os seus alunos têm lido. Nós temos tido muito cuidado com as versões de Bíblia. E, às vezes, o líder, a gente fala do altar, uma Bíblia mais facinho. Não, querido. A Bíblia não é apenas, mas eles vão ler, não vão entender. Então, é porque não basta ler. Ler é o primeiro passo. Tem que ler, meditar, pesquisar, estudar, ler de novo, meditar, estudar, pesquisar todo dia. Lembra do salmista? Medito de noite. É de noite, tá certo? A Bíblia é um livro espiritual. Até o que é da terra, o que é material, a pessoa tem que ler, reler, estudar, pesquisar. Imagine a Bíblia. E a Bíblia precisa ser lida com uma mentalidade espiritual. Ler a Bíblia com a mentalidade carnal é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem carnal não discerne as coisas de Deus. Por isso que precisamos viver em oração. E ao ler a Bíblia, precisamos orar para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós façamos a leitura de uma maneira espiritual e não de uma maneira carnal. Tem muita gente lendo a Bíblia de maneira carnal e se afastando ainda mais de Deus, questionando, se tornando rebelde contra a palavra de Deus. Por isso fica este recado, leia a Bíblia em oração, porque ela é um livro espiritual e precisa ser discernida de forma espiritual. Muito bem, tópico 2, em defesa da verdade, inclusive no próximo trimestre, as revistas até já chegaram, eu mostro na próxima aula, nós falaremos sobre defesa da verdade. No mundo em que nós estamos vivendo, vai ser um conteúdo muito bom, viu? Muito bom. Bom, como conhecedores da verdade, devemos não apenas ensiná-la, como também nos posicionar em defesa da fé. Para tanto, precisamos conhecer bem as Sagradas Escrituras e praticar seus ensinamentos. Tá? Então, duas coisas. Devemos ensiná-la e nos posicionar. É por isso que eu disse que eu gravei um vídeo que está aqui no canal. O que é? Posicionamento. Nós não podemos nos calar, nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque aqueles que lideramos, aqueles que pastoreamos, estão vulneráveis aos ataques do inimigo, que atualmente não vem de fora,
O inimigo não se preocupa em mandar um demônio no meio do culto lá para cair endemoniado e estragar o culto nosso, não. Não, ele se infiltra no nosso meio, dá influência para pessoas no nosso meio, até que essa pessoa revela o seu comportamento e acaba atingindo milhares, principalmente, de adolescentes e jovens que estão em uma fase de construção de sua fé, de amadurecimento de sua fé, e é muito mais difícil resistir ao que vem de dentro. O que vem de fora a gente expulsa, porque a gente identifica rápido, e o que vem de dentro demora para ser identificado. Demora. E quando é identificado, o estrago é grande, tá certo? Então nós temos que ter cuidado. Blindados pela verdade. Muitas pessoas afirmam que a verdade é algo relativo, ou seja, cada um tem a sua verdade, tá? Então, eu tenho uma verdade, o outro tem uma verdade. Ou seja, aquilo que é pecado para mim pode não ser pecado para você, certo? É a relatividade que, inclusive, tem tomado conta do meio gospel, né? Então você tem aí no nosso meio pessoas que estavam cantando, pregando até algum tempo atrás e que hoje eles apresentam uma mentalidade completamente distorcida da palavra de Deus. Eles pregam um evangelho adaptável, né? Eles pregam um evangelho que é definido pelo comportamento da pessoa. E não é a pessoa que é transformada, o seu comportamento pela palavra, não. É a palavra que é definida pelo comportamento da pessoa, certo? Então nós precisamos manter firmes a palavra de Deus, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece e se cumpre fielmente, tá bom? Como cristãos e conhecedores da verdade, somos responsáveis por defender a nossa fé. Por isso que nós precisamos estar preparados e preparar as pessoas para defenderem a sua fé. Não é para brigarem uns com os outros, não é para impor a fé aos outros, mas para defender, em primeiro lugar, para si mesmos, para não caírem da fé, para não desistirem da fé diante de tantos questionamentos, principalmente nas redes sociais. Segundo, quando forem perguntados, Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão àqueles que perguntaram a razão da nossa fé. Hoje eu estava tomando café, uma pessoa perguntou para mim, como é que eu explico para uma pessoa na rede social que está aqui falando um monte de coisa, falando sobre a Bíblia, do Antigo Testamento, não sei o que. Eu falei, ó, essa pessoa está questionando porque ela quer aprender ou ela só quer polemizar? Se ela só quer polemizar, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Ok? Agora, se a pessoa quer aprender, aí você pode gastar um tempo para explicar, certo? Então nós precisamos estar prontos. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Ter convicção daquilo que cremos e nos preparar para defender a verdade, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou dizendo que a liderança precisa prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque nós precisamos mais do que nunca preparar os adolescentes e os jovens para permanecerem na fé, para terem convicção da sua fé e para responderem à sua fé. Eu estava ontem na igreja, no culto de ensino, e um dos pastores, ele é professor. E ele disse que ontem à tarde ele teve uma discussão numa sala de professores, porque ele está numa escola onde entre dezenas de professores só tem ele de direita e um outro que é mais ou menos, né? E aí ele teve que se colocar ali, defender e tal. Então, este ambiente de escola, de faculdade, é um ambiente onde os jovens precisam ir, primeiro, convictos de sua fé, e segundo, preparados para defender a sua fé. E é para isso que serve a preparação. Eles precisam estar firmados na verdade. Por isso que eu falo que eu não cito filósofos na pregação, eu evito frases de efeito fabricadas, não é? Às vezes surgem aquelas enquanto nós estamos preparando ali a mensagem, ok, mas eu evito, né? Eu preguei agora em São Paulo, né? Até coloquei, dá uma olhada no Instagram aí, que tem alguns cortes da mensagem lá, e eu coloquei lá, quando fala, o mundo diz, seja você mesmo, e nós, enquanto líderes e pregadores, temos que tomar cuidado, porque às vezes nós repetimos
frase de efeito sem prestar atenção no que elas está dizendo. Seja você mesmo em que contexto? Seja você mesmo em qual ambiente? Como assim seja você mesmo? Seja você mesmo na sua personalidade. Davi, por exemplo, ele foi enfrentar Golias usando o quê? Usando a funda. Saul tentou confundi-lo, Saul tentou colocar uma armadura nele, mas ele percebeu que não servia, e Davi então acreditou no seu potencial, na sua personalidade e venceu o gigante com a ajuda de Deus. Mas esse seja você mesmo, ele é muito amplo, ele abre espaço e quando dito do altar, ele fortalece a ideia das pessoas do seguinte: seja o mesmo? Então tá tudo bem, o meu estilo de vida eu não tenho que mudar. Eles estão mandando eu ser eu mesmo. Olha o perigo. Eles escutam do altar, gente dizendo, seja você mesmo. Ah, ser eu mesmo? Ah, então eu não preciso mudar. Não, o pastor está dizendo, seja você mesmo, porque Deus te criou assim. Tem que ter um cuidado, cuidado, cuidado. Olha só, tópico 3, autoridade de Deus no mundo. Autoridade de Deus no mundo. Não existe maior autoridade a ser consultada do que a palavra de Deus. Nela encontramos as verdades necessárias para sobreviver em um mundo de mentiras. A palavra de Deus é a maior autoridade na nossa vida, certo? A palavra possui toda a autoridade divina, pois nela estão escritas as verdades necessárias para a vida cristã. Todos os ensinamentos que contrariam a palavra de Deus perdem validade quando são confrontados com o texto bíblico. A palavra de Deus é um manual de fé e conduta do cristão. Seus ensinamentos norteiam o que pensamos e falamos. É a palavra de Deus que dirige os nossos passos. É a palavra de Deus que dirige a nossa vida. Por isso que Jesus disse aqui em João, vamos olhar aqui, ó, o que Jesus disse em João, capítulo 15 e versículo 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Versículo 10, se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Guardar mandamentos é praticar a palavra de Deus, é abrir o coração para ser transformado pela palavra de Deus. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo afirma que somos o povo escolhido para representar o reino de Deus neste mundo. A nós foi dada a responsabilidade de pregar o evangelho a todas as pessoas e de ensinar a palavra de Deus a todos os povos, tá? Então, nós fomos chamados para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, né? Por isso que nós precisamos aprender. Todo cristão tem um chamado. No nosso chamado, nós podemos entender que existem, no mínimo, 3 áreas aí. Tem o chamado evangelístico. O evangelista, ele atrai as pessoas com a mensagem de salvação. Ele apresenta o amor de Deus para as pessoas, chamando-as ao arrependimento. Ele apresenta o amor de Deus através de Cristo. Ele atrai as pessoas. O pastor educa, discipula, ensina. E o profeta confronta a igreja e o mundo com o seu pecado, onde há pecado. Então, nós vivemos em um ambiente em que estas 3 áreas precisam se desenvolver. O evangelista prega o evangelho, o evangelista ganha almas, o pastor cuida de pessoas. Mas todos nós, individualmente, também como cristãos, precisamos desenvolver estas habilidades, estas áreas na nossa vida. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos discipular pessoas e nós precisamos confrontar o pecado. Não um pecado, mas o pecado,
de uma forma global, de uma forma geral. Porque no final das contas, todo o comportamento pecaminoso, ele é resultado do pecado. A raiz é o pecado, é a carne, a natureza adâmica que está em todos nós. E por isso nós precisamos lutar para que o nosso eu seja todos os dias crucificado, os nossos desejos carnais sejam todos os dias neutralizados pelo poder do Espírito Santo. Os desejos não são tirados de nós. Os desejos, eles são colocados sobre o domínio daquele a quem nós os direcionarmos. Se nós colocarmos nossos desejos sobre o domínio da carne, ela vai assumir o controle, ela vai tomar conta e vai nos escravizar. Mas se nós os colocarmos sobre o domínio do Espírito, o Espírito vai nos guiar. E a Bíblia diz que quem vive segundo a carne morre, quem vive segundo o Espírito vive. Romanos 8:13. Por isso devemos ficar sempre unicamente com a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço, mais uma aula. Deus abençoe vocês, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.